Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. A ressurreição de Lázaro. Marta se joga aos pés de Jesus depois de se curvar diante dele e os beija, enquanto, desatando a chorar, diz: Paz seja contigo, mestre. Jesus também, assim que ela se aproxima dele, lhe diz: Paz seja contigo, e levanta a mão para abençoá-la, soltando a mão do menino, que é segurado por Bartolomeu e mantido um pouco afastado. Marta prossegue: Mas não há mais paz para a tua serva. Ainda de joelhos, olha para Jesus, e com um grito de dor que se ouve claramente no silêncio reinante, exclama: Lázaro morreu. Se estivesses aqui, não teria morrido. Por que não vieste antes, mestre? Há um tom involuntário de reprovação em sua pergunta. Ela então volta ao tom deprimido de quem não tem mais forças para repreender, e cujo único conforto é recordar os últimos atos e desejos de um parente a quem tentou dar o que queria, e portanto não há remorso no coração, e diz: Lázaro, nosso irmão, tanto te amou. Agora vê, estou triste e Maria chora e não consegue se acalmar, e ele não está mais aqui. Tu sabes o quanto o amávamos, esperávamos tudo de ti. Ouve-se um murmúrio de piedade pela mulher e de reprovação por Jesus, aprovando o pensamento compreendido. E tu poderias ter satisfeito o nosso pedido, porque o merecemos pelo amor que temos por ti, ao passo que tu nos decepcionaste. E o murmúrio passa de um grupo para outro, enquanto as pessoas balançam a cabeça ou lançam olhares irrisórios. Apenas os poucos discípulos secretos, misturados à multidão, olham com compaixão para Jesus, que, pálido e triste, ouve a mulher aflita falar com ele. Gamaliel, com os braços cruzados sobre o peito, em seu largo e rico manto de lã finíssima, adornado com borlas azuis, um pouco afastado num grupo de jovens, entre os quais estão seu filho, e José Barnabé, olha fixamente para Jesus, sem ódio e sem amor. Marta, depois de enxugar o rosto, retoma: Mas mesmo agora eu espero, porque sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Uma dolorosa e heróica profissão de fé, proferida com a voz trêmula e chorosa, com os olhos cheios de ansiedade e o coração palpitando com a última esperança. Teu irmão ressuscitará, levanta-te, Marta. Marta levanta-se, curvando-se em sinal de respeito diante de Jesus, a quem responde: Eu sei, mestre, ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê e vive em mim, jamais morrerá. Creis em tudo isso? Jesus, que antes falara em voz baixa, dirigindo-se apenas a Marta, eleva a voz ao dizer estas frases nas quais proclama o poder de Deus, e o seu timbre perfeito ressoa como um estrondo dourado no vasto jardim.
As pessoas presentes estremecem com uma emoção semelhante ao medo. Então, alguns zombam, balançando a cabeça. Marta, em quem Jesus parece querer incutir uma esperança cada vez mais forte, segurando a mão dele em seu ombro, levanta a cabeça baixa. Ela a ergue em direção a Jesus, fitando com seus olhos tristes os olhos brilhantes de Cristo, e com uma ansiedade diferente, aperta as mãos contra o peito. Responde: Sim, meu Senhor, creio em tudo isso, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vieste ao mundo e que pode fazer tudo o que quiseres. Creio, agora vou contar a Maria. E ela desaparece rapidamente para dentro de casa. Jesus permanece onde estava, ou seja, dá alguns passos à frente e aproxima-se do canteiro que circunda a bacia da fonte. O canteiro está salpicado de um lado com as gotas diamantadas das finíssimas gotas d'água do jato, sopradas para aquele lado por uma brisa leve, como plumas prateadas. E Jesus parece estar absorto na contemplação dos peixes se contorcendo na água límpida e brincando de descrever vírgulas prateadas e reflexos dourados na água cristalina que brilha ao sol. Os judeus o observam. Involuntariamente, dividiram-se em grupos claramente distintos. De um lado, diante de Jesus, todos aqueles que lhe são hostis, geralmente separados uns dos outros por espírito sectário, mas agora concordantes em se opor a Jesus. Ao lado dele, atrás dos apóstolos, aos quais se juntou Tiago de Zebedeu, estão José, Nicodemos e outros que lhe são bem intencionados. Mais distante está Gamaliel, ainda no mesmo lugar e na mesma atitude, e completamente sozinho, porque seu filho e seus discípulos se separaram dele e se juntaram aos dois grupos principais para estarem mais perto de Jesus. Com seu grito habitual, Raboni, Maria sai correndo de casa com os braços estendidos em direção a Jesus e se joga aos seus pés, que ela beija em profundo pranto. Vários judeus que estavam na casa com ela e que a seguiram choram com ela com sinceridade duvidosa. Também Maximino, Marcela, Sara e Noemi seguiram Maria, assim como todos os servos, e seus lamentos são altos e agudos. Acho que não há mais ninguém na casa. Quando Marta vê Maria chorar assim, ela também chora copiosamente. A paz esteja contigo, Maria. Levanta-te, olhe para mim. Por que choras assim, como quem não tem esperança? Jesus abaixa-se para dizer estas palavras em voz baixa, com os olhos fixos nos de Maria, que de joelhos relaxada sobre os calcanhares, estende as mãos em sua direção, suplicante, e não consegue falar, tão profundo é o seu soluço. Não te disse eu para esperares além do que é crível, para veres a glória de Deus? Será que o teu mestre mudou para estares tão deprimida? Mas Maria não ouve as palavras que visam prepará-la para uma alegria demasiado grande, depois de tanta angústia, e conseguindo finalmente falar, grita: Ó Senhor, por que não viestes antes? Por que te afastaste de nós? Sabias que Lázaro estava doente. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Por que não vieste? Eu ainda tinha que lhe provar que o amava. Ele deveria ter vivido. Eu tinha que lhe mostrar que perseverei na honestidade. Afligi tanto meu irmão. E agora que eu poderia tê-lo feito feliz, ele foi tirado de mim. Você poderia tê-lo deixado comigo. Você poderia ter deixado à pobre Maria a alegria de confortá-lo depois de tê-lo entristecido tanto. Ó Jesus, Jesus, meu mestre, meu salvador, minha esperança. E ela cai novamente com a testa nos pés de Jesus, que são lavados mais uma vez por suas lágrimas. E ela geme: Por que fizeste isso, Senhor? Também por causa daqueles que te odeiam e agora se alegram com o que aconteceu. Por que fizeste isso, Jesus? Mas não há reprovação no tom de Maria, como havia no de Marta. Há apenas a angústia de uma mulher que está triste não apenas como irmã, mas também como discípula, que sente que a opinião de seu mestre é diminuída no coração de muitas pessoas.
Jesus, que se curvou muito para ouvir aquelas palavras sussurradas com o rosto perto do chão, levanta-se e diz em voz alta: Maria, não chores. Também o vosso mestre sofre pela morte do seu fiel amigo, por o terdes deixado morrer. Oh, quão irônicos e radiantes de alegria odiosa são os rostos dos inimigos de Cristo. Sentem que ele está derrotado e regozijam-se, enquanto seus amigos se tornam cada vez mais tristes. Jesus diz com uma voz ainda mais alta: Mas eu vos digo, não choreis, levantai-vos, olhai para mim. Pensais que eu, que tanto vos amei, fiz isso sem motivo? Acreditais que vos afligi assim em vão? Vinde, vamos ter com Lázaro. Onde o pusestes? A pergunta de Jesus, em vez de ser dirigida a Maria e Marta, que não conseguem falar porque choram ainda mais alto, é dirigida a todos os outros, e em particular àqueles que saíram de casa com Maria e parecem mais aflitos. Talvez sejam parentes mais velhos, não sei, e eles respondem a Jesus, que está visivelmente aflito. Vêm e vê, e partem em direção ao local do sepulcro, que fica no fundo do pomar, onde o terreno é ondulado e aparecem veios de rocha calcária em sua superfície. Marta, ao lado de Jesus, que obrigou Maria a se levantar, e agora a guia, cega pelas lágrimas abundantes, aponta para Jesus onde está Lázaro, e quando se aproximam do local, ela também diz: É ali, mestre, que o teu amigo está sepultado. E aponta para a pedra colocada na entrada do sepulcro. Jesus, seguido por todos, tem que passar na frente de Gamaliel para chegar lá, mas nem ele nem Gamaliel se cumprimentam. Gamaliel então se junta aos outros, parando com todos os fariseus mais rígidos a poucos metros do sepulcro, enquanto Jesus prossegue, bem perto dele, com as duas irmãs, Maximino e aqueles que talvez sejam parentes. Jesus olha para a pesada pedra colocada como porta contra o sepulcro, um pesado obstáculo entre ele e seu amigo morto, e chora. O lamento das irmãs aumenta, assim como o de amigos íntimos e parentes. Retirem essa pedra, grita Jesus de repente, após enxugar as lágrimas. Todos se surpreendem e um murmúrio percorre a multidão, que se torna cada vez maior à medida que alguns moradores de Betânia entram no jardim e seguem os convidados. Vejo alguns fariseus tocando a testa e balançando a cabeça, significando: ele está louco. Ninguém cumpre a ordem, mesmo os mais fiéis hesitam e sentem repugnância em fazê-lo. Jesus repete a ordem em voz mais alta, surpreendendo ainda mais as pessoas, que, impelidas por sentimentos contrários, reagem a princípio como se quisessem fugir, mas logo em seguida desejam se aproximar para ver, desafiando o fedor do sepulcro que Jesus quer abrir. Mestre, não é possível, diz Marta, esforçando-se para conter as lágrimas e conseguir falar. Ele está lá embaixo há 4 dias e o Senhor sabe de que doença morreu. Só o nosso amor nos permitiu curá-lo. A esta altura, ele certamente já cheira mal, apesar dos unguentos. O que o Senhor quer ver? A sua podridão? Não é possível, também por causa da impureza, da putrefação e... Eu não lhe disse que se crer verá a glória de Deus? Remova essa pedra, eu quero isto. É o grito da vontade divina. Um "ó" abafado é proferido por todas as bocas. Rostos empalidecem. Algumas pessoas tremem como se um vento gelado de morte tivesse soprado sobre todos. Marta acena para Maximino, que ordena aos servos que peguem as ferramentas necessárias para remover a pesada pedra. Os servos saem e voltam com picaretas e alavancas robustas. E trabalham inserindo as pontas das picaretas brilhantes entre a rocha e a pedra, e depois substituindo as picaretas pelas alavancas robustas, e finalmente levantando a pedra cuidadosamente, deixando-a deslizar para um lado e arrastando-a cautelosamente contra a parede rochosa. Um fedor infeccioso sai do buraco escuro, fazendo com que todos se retraiam.
Marta pergunta em voz baixa: Mestre, queres descer lá? Se quiseres, serão necessárias tochas. Mas ela está pálida com a ideia de ter que descer. Jesus não lhe responde. Ele levanta os olhos para o céu, estende os braços em cruz e ora em voz alta, silabando as palavras: Pai, eu te agradeço por me ouvires. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por aqueles que estão aqui presentes, por aqueles que me cercam, para que creiam em ti, em mim, e que tu me enviaste. Ele permanece assim por um momento, e se transfigura tanto que parece estar em êxtase, enquanto, sem emitir nenhum som, pronuncia mais palavras secretas de oração ou adoração. Não sei. O que sei é que ele está tão transhumanizado que não é possível olhá-lo sem sentir o coração estremecer. Seu corpo parece tornar-se leve, espiritualizado, elevando-se em altura, e também da terra, embora as tonalidades de seus cabelos, olhos, tez e vestes permaneçam inalterados. Ao contrário do que aconteceu durante a transfiguração no Monte Tabor, quando tudo se tornou luz e um brilho ofuscante. Ele parece irradiar luz e todo o seu corpo se torna luz. A luz parece formar um halo ao seu redor, particularmente ao redor de seu rosto erguido para o céu, certamente arrebatado na contemplação de seu Pai. Ele permanece assim por algum tempo. Depois se torna ele mesmo, o homem, mas poderosamente majestoso. Ele avança até o limiar do sepulcro. Ele move os braços para a frente. Até então, os mantinha cruzados, com as palmas voltadas para cima. Agora com as palmas voltadas para baixo, de modo que suas mãos já estão dentro do buraco do sepulcro, e sua brancura se destaca na escuridão do buraco. Seus olhos azuis estão flamejantes, e seu brilho, prevendo um milagre, é hoje insustentável, na escuridão silenciosa, e com uma voz poderosa e um grito mais alto do que aquele que ele proferiu no lago, quando ele ordenou que o vento se acalmasse, com uma voz que nunca ouvi em nenhum outro milagre, ele grita: Lázaro, vem para fora! Sua voz ecoa pela caverna sepulcral e, saindo dela, espalha-se por todo o jardim, repete-se pelas ondulações do solo de Betânia. Creio que chega até as primeiras colinas, além dos campos, e depois retorna, repetida e contida, como uma ordem que não pode falhar. É certo que de inúmeras direções se pode ouvir novamente: fora, fora, fora. Todos se emocionam, e se a curiosidade os prende em seus lugares, os rostos empalidecem e os olhos se arregalam, enquanto as bocas se fecham involuntariamente com gritos de surpresa já nos lábios. Marta, um pouco atrás e de lado, parece fascinada, olhando para Jesus. Maria, que nunca se afastou do Mestre, cai de joelhos à entrada do sepulcro, com uma das mãos sobre o peito para conter o coração palpitante, a outra segurando a borda do manto de Jesus, inconsciente e convulsivamente, e percebe-se que ela treme porque o manto é levemente sacudido pela mão que o segura. Algo branco parece emergir do fundo do sepulcro. A princípio, é apenas uma curta linha convexa, depois torna-se oval, e então surgem linhas mais largas e longas, e o cadáver, envolto em suas bandagens, avança lentamente, tornando-se mais visível, mais misterioso e mais terrível. Jesus recua imperceptivelmente, mas continuamente, enquanto o outro avança. Assim, a distância entre os dois é sempre a mesma. Maria é compelida a abaixar a borda do manto, mas não se move de onde está. Alegria, emoção, tudo a prega no lugar onde está. Um "oh" é pronunciado cada vez mais claramente pelos lábios, antes fechados pela ansiedade do suspense. De um sussurro quase imperceptível, transforma-se em voz, de voz em um grito poderoso. Lázaro já está no limiar do sepulcro e permanece ali rígido e silencioso, como uma estátua de gesso recém-esculpida. Portanto, informe, uma coisa comprida,
fina na cabeça e nas pernas, mais grossa no tronco, tão macabra quanto a própria morte, fantasmagórica nas bandagens brancas contra o fundo escuro do sepulcro. À medida que o sol brilha sobre ele, matéria pútrida já pode ser vista pingando aqui e ali das bandagens. Jesus grita em alta voz: desamarre-o e deixe-o ir, dê-lhe roupas e comida. Mestre, diz Marta, e talvez ela quisesse dizer mais, mas Jesus a encara, subjugando-a com seus olhos brilhantes, e ele diz: aqui, imediatamente, tragam uma roupa, vistam-no na presença de todo o povo, e deem-lhe de comer. Ele ordena e nunca se vira para olhar para aqueles que estão atrás e ao redor dele. Ele olha apenas para Lázaro, para Maria, que está perto de seu irmão ressuscitado, indiferente ao desgosto causado a todos pelas bandagens pútridas, e para Marta, que ofega como se sentisse o coração partido, e não soubesse se gritava de alegria ou chorava. Os servos correm para cumprir as instruções. Noemi é a primeira a sair e a voltar com as vestes dobradas no braço. Alguns desfazem as bandagens depois de arregaçar as mangas e arregaçar as vestes para que não toquem na podridão gotejante. Marcela e Sara voltam com ânforas de perfumes, seguidas por servos carregando bacias e jarras de água fumegante, ou bandejas com xícaras de leite, vinho, frutas e bolos de mel. As bandagens muito compridas e estreitas, que creio serem de linho, com orlas de cada lado, obviamente tecidas para esse fim, desenrolam-se como rolos de fita de um carretel e amontoam-se no chão, pesadas de especiarias e pus. Os servos as afastam com varas. Começaram pela cabeça, mas mesmo ali há matéria que certamente pingou do nariz, das orelhas e da boca. O sudário colocado no rosto está encharcado de matéria pútrida, e o rosto de Lázaro, muito pálido e emaciado, com os olhos fechados, com a pomada colocada nas órbitas, com os cabelos e a barba rala e curta, grudados, está sujo dela. O sudário colocado em volta de seu corpo cai lentamente à medida que as bandagens são removidas, libertando o tronco que haviam prendido por dias, restaurando a figura humana, ao que antes havia transformado em algo como uma enorme crisálida. Os ombros ossudos, os braços emaciados, as costelas apenas cobertas de pele, o estômago afundado, começam a aparecer lentamente, e enquanto as bandagens caíam, as irmãs Maximino e os servos se ocupavam em remover a primeira camada de sujeira e bálsamos. E insistiam em trocar continuamente a água com detergente e especiarias, até que a pele parecesse limpa. Quando descobriram o rosto de Lázaro e ele pôde olhar, dirigiu o olhar para Jesus, antes de olhar para suas irmãs, e parece distraído e não presta atenção ao que estava acontecendo, enquanto olhava para seu Jesus, com um sorriso amoroso nos lábios e lágrimas brilhando em seus aprofundados olhos. Jesus também sorriu para ele, com os olhos brilhando de lágrimas, e sem falar dirigiu o olhar de Lázaro para o céu. Lázaro compreendeu e moveu os lábios em oração silenciosa. Marta pensou que ele queria dizer algo, mas ainda não tinha voz, e perguntou: "O que me dizes, meu Lázaro?" "Nada, Marta, eu estava agradecendo ao Altíssimo." Sua pronúncia era firme, sua voz alta. A multidão pronunciou um "ó" de espanto mais uma vez. Ele agora está livre e limpo até os flancos, e podem vestir-lhe a túnica curta, uma espécie de camisa curta que chega abaixo da virilha e cai sobre as coxas. Fizeram-no sentar-se para desamarrar as pernas e lavá-las. Assim que apareceram, Marta e Maria soltaram um grito alto, apontando para as pernas e as bandagens. E enquanto nas bandagens amarradas às pernas e no sudário colocado sob as bandagens, a matéria pútrida era tão abundante que escorria pelo pano. As pernas estavam completamente curadas.
Apenas cicatrizes vermelhas e cianóticas indicam as partes afetadas pela gangrena. Todo o povo gritava ainda mais alto de espanto. Jesus sorria e Lázaro também sorria, olhando por um momento para suas pernas curadas. Depois se concentrava novamente em olhar para Jesus. Ele nunca parecia satisfazer seu desejo de vê-lo. Os judeus, fariseus, saduceus, escribas e rabinos se aproximavam cautelosamente para não contaminar suas vestes. Eles examinavam Lázaro atentamente. Eles examinam Jesus atentamente. Mas nem Lázaro nem Jesus se importam. Olham um para o outro, e todo o resto não significa nada para eles. Eles então calçam as sandálias nos pés de Lázaro, e ele se levanta, ágil e firme. Pega a túnica que Marta lhe entrega, veste-a sozinho, afivela o cinto e ajusta a dobra da veste. E lá está ele, magro e pálido, mas como todos os outros. Lava novamente as mãos e os braços até os cotovelos, depois de arregaçar as mangas. E com água limpa, lava novamente o rosto e a cabeça, até sentir que está completamente limpo. Seca os cabelos e o rosto, entrega a toalha ao servo e vai direto ao encontro de Jesus. Prostra-se, beija-lhe os pés. Jesus se inclina, o levanta, o aperta contra o coração, dizendo: Bem-vindo de volta ao lar, meu querido amigo. Que a paz e a alegria estejam com você. Viva para cumprir seu feliz destino. Levante o rosto para que eu possa cumprimentá-lo com um beijo. E ele beija o rosto de Lázaro e é beijado por ele. Só depois de adorar e beijar o mestre, Lázaro fala com suas irmãs e as beija. Ele então beija Maximino e Noemi, que choram de alegria, e alguns que creio serem parentes ou amigos muito próximos. Ele então beija José, Nicodemos, Simão Zelote e alguns outros. Jesus vai pessoalmente até um servo que carrega uma bandeja com comida e pega um bolo de mel, uma maçã e um cálice de vinho, e os oferece a Lázaro, depois de oferecê-los e abençoá-los para que ele se alimente. E Lázaro come com o apetite saudável de quem está bem. Um novo "ó" de espanto é proferido pela multidão. Jesus parece não ver ninguém além de Lázaro, mas na verdade ele observa tudo e todos. E quando vê com que gestos furiosos Sadoc, Elcai, Ananias, Félix, Doras, Cornélio e outros estão prestes a ir embora, ele diz em voz alta: Esperem um momento, Sadoc, quero falar com você e seus amigos. Eles param com o olhar sinistro de criminosos. José de Arimateia faz um gesto como se estivesse assustado e acena para o Zelote conter Jesus. Mas ele já se dirige ao grupo rancoroso e já diz em voz alta: Sadoc, o que vocês viram é suficiente para vocês? Um dia vocês me disseram que, para crer, vocês e seus semelhantes precisavam ver um cadáver em decomposição, ser recomposto e ficar com boa saúde. Estão satisfeitos com a podridão que viram? Podem admitir que Lázaro estava morto e que agora está vivo e saudável, como nunca esteve por muitos anos? Eu sei, vocês vieram aqui para tentar essas pessoas, para aumentar sua dor e suas dúvidas. Vocês vieram aqui me procurar na esperança de me encontrar escondido no quarto do moribundo. Vocês não vieram com sentimentos de amor e com o desejo de honrar o falecido, mas para garantir que Lázaro estivesse realmente morto, e continuaram a vir, regozijando-se ainda mais com o passar do tempo. Se a situação tivesse evoluído como vocês esperavam, como acreditavam que evoluiria, vocês teriam razão em exultar. O amigo que cura a todos, mas não cura o seu amigo. O mestre que recompensa a fé de todos, mas não a fé dos seus amigos em Betânia. O Messias impotente diante da realidade da morte. Era isso que os faziam exultar. Então Deus lhes deu a sua resposta. Nenhum profeta jamais fora capaz de recompor o que estava decomposto, além de estar morto. Deus o fez. Essa é a testemunha viva do que eu sou. Um dia, foi Deus quem pegou um pouco de pó
e o transformou em uma forma, e soprou o espírito vital nele, e o homem surgiu. Eu estava lá para dizer que o homem seja feito à nossa imagem e semelhança, porque eu sou o Verbo do Pai. Hoje eu, o Verbo, disse ao que é ainda menor que o pó, eu disse à podridão, viva, e a decomposição foi recomposta em carne saudável, viva, que respira. Lá está ela olhando para você, e à carne eu uni o espírito que jazia há dias no seio de Abraão. Eu o chamei com a minha vontade, porque eu posso fazer tudo, pois eu sou o ser vivo, o Rei dos Reis, a quem todas as criaturas e coisas estão sujeitas. O que vocês vão me responder agora? Ele está diante deles, alto, resplandecente de majestade, realmente juiz e Deus. Eles não respondem. Ele insiste. Ainda não basta para vocês crerem, aceitarem o que é inelutável? Você cumpriu apenas uma parte da sua promessa. Este não é o sinal de Jonas, diz Sadoc asperamente. Vocês terão esse também. Eu prometi e cumprirei a minha promessa, diz o Senhor. E outra pessoa que está aqui presente e aguarda outro sinal, o receberá. E como ele é um homem justo, o aceitará. Vocês não o aceitarão. Vocês permanecerão como são. Ele se vira e vê Simão, o membro do Sinédrio, filho de Eliana. Ele o encara, deixa o grupo anterior e, quando está frente a frente com ele, diz em voz baixa, mas incisiva: Felizmente Lázaro não se lembra da sua estadia entre os mortos. O que fizeste com teu pai, ó Caim? Simão foge com um grito de medo que se transforma num uivo de maldição. Maldito sejas, Nazareno! Ao que Jesus responde: A tua maldição sobe até ao céu, e do céu o Altíssimo a lança de volta contra ti. Estás marcado com o sinal, miserável. Ele volta para os grupos que estão atônitos, quase assustados. Ele encontra Gamaliel, que caminha em direção à estrada. Olha para Gamaliel, que o olha. Jesus lhe diz sem parar: Esteja pronto, Rabino. O sinal virá em breve. Eu nunca minto. O jardim esvazia-se lentamente. Os judeus estão perplexos, mas a maioria deles explode de ira. Se olhares pudessem reduzir alguém a cinzas, Jesus já teria sido pulverizado há muito tempo. Conversam e discutem entre si enquanto se afastam. E estão tão perturbados com a derrota que não conseguem esconder o propósito de sua presença ali, sob a hipócrita aparência de amizade. Partem sem se despedir de Lázaro ou das irmãs. Alguns ficam para trás, pois foram conquistados pelo Senhor pelo milagre. Entre eles está José Barnabé, que se ajoelha diante de Jesus, adorando-o. Outro é Joel de Abias, o escriba, que faz o mesmo antes de partir. E há outros também, que não conheço, mas devem ser pessoas influentes. Enquanto isso, Lázaro, cercado por seus amigos mais próximos, retirou-se para dentro de casa. José, Nicodemos e outras pessoas boas cumprimentam Jesus e vão embora. Os judeus que estavam com Marta e Maria se retiram, curvando-se profundamente. Os servos fecham o portão. A casa fica em paz novamente. Jesus olha ao redor, vê fumaça e chamas no fundo do jardim, em direção ao sepulcro. Sozinho, parado no meio de um caminho, Jesus diz: Há podridão que está sendo destruída pelo fogo, a podridão da morte, mas nenhum fogo jamais destruirá a corrupção dos corações. Desses corações, nem mesmo o fogo do inferno durará para sempre. Que horrível, pior que a morte, pior que a putrefação. Mas quem vos salvará? Ó humanidade, se há mais tanta corrupção. Quereis ser corruptos, e eu arranquei um homem do seu sepulcro com uma palavra, e com uma multidão de palavras, e uma multidão de dores não podereis separar do pecado o homem. Homens, nações de homens. Ele senta-se e com as mãos cobre o rosto desanimado. Um servo que passava o vê. Ele entra na casa. Pouco depois, Maria sai.
Ela caminha em direção a Jesus, caminhando tão levemente que parece não tocar o chão. Ela se aproxima dele e diz em voz baixa: Raboni, estás cansado, vem, meu senhor. Os teus apóstolos, cansados, foram para outra casa, exceto Simão o Zelote. Estás chorando, mestre? Por quê? Ela se ajoelha aos pés de Jesus. Ela o observa. Jesus olha para ela. Ele não responde, levanta-se e dirige os seus passos em direção à casa, seguido por Maria. Eles entram em um dos corredores. Lázaro não está lá, nem o Zelote, mas Marta está lá. Ela está feliz, transfigurada pela alegria. Ela se vira para Jesus e explica: Lázaro foi ao banheiro para se purificar ainda mais. Oh, mestre, mestre, o que devo dizer a ti? Ela o adora com todo o seu ser. Ela percebe a tristeza de Jesus e diz: Estás triste, Senhor? Não estás feliz por Lázaro? Ela fica desconfiada. O Senhor está falando sério comigo. Eu pequei, é verdade. Nós pecamos, irmã, diz Maria. Não, você não. Oh, mestre, Maria não pecou, Maria obedeceu. Eu apenas desobedeci. Mandei chamar-te, porque não suportava mais as insinuações de que não eras o Messias, o Senhor, e eu não suportava mais todo aquele sofrimento. Lázaro estava tão ansioso por te ter. Ele te chamava tanto. Perdoa-me, Jesus. Não estás a dizer nada, Maria? Pergunta Jesus. Mestre, eu sofri, então apenas como mulher. Sofri porque Marta jura aqui, diante do Mestre, que nunca contarás a Lázaro o seu frenesi. Meu Mestre, eu te conheci completamente, ó divina misericórdia, durante as últimas horas de Lázaro. Oh, meu Deus, quanto me amaste, como me perdoaste. Tu, Deus, tu, puro, tu, se o meu irmão que me ama, mas é um homem, apenas um homem, não me perdoou tudo do fundo do seu coração? Não, estou enganada. Ele não perdoou o meu passado. E quando a sua fraqueza, à beira da morte, ofuscou a sua bondade, que eu pensava ser o esquecimento do passado, ele gritou contra mim a sua dor e a sua indignação. Oh, Maria chora. Não chores, Maria. Deus perdoou-te e esqueceu. A alma de Lázaro também perdoou e esqueceu. Queria esquecer. O homem não conseguiu esquecer tudo. E quando a carne subjugou a vontade enfraquecida, com as suas últimas dores, o homem falou: Não me indignarei com isso, Senhor. Ajudou-me a amar-te mais e a amar mais Lázaro. Mas foi a partir daquele momento que também desejei ter-te aqui, porque era muito angustiante pensar que Lázaro morreria sem paz por minha culpa. E mais tarde, quando ouvi os judeus zombarem de ti, quando vi que não virias nem mesmo depois da sua morte, nem mesmo depois de eu ter te obedecido, esperando além do que é crível, esperando até o momento em que o sepulcro foi aberto para recebê-lo, então o meu espírito sofreu. Senhor, se eu tinha algo a espiar, e certamente tinha, espiei. Pobre Maria, conheço o teu coração, mereceste o milagre, e que isso te confirme na esperança e na fé. Meu mestre, sempre terei esperança e fé agora. Nunca mais duvidarei, Senhor. Viverei pela fé. Tu me fizeste crer no que é inacreditável. E tu, Marta, já aprendeste? Não, ainda não. És a minha Marta, mas ainda não és a minha perfeita adoradora. Porque age e não contempla. É mais santo, vês? A tua força, por ser demasiado inclinada para as coisas terrenas, cedeu à constatação de questões terrenas, que por vezes parecem sem remédio. Na verdade, as questões terrenas são sem remédio, a menos que Deus intervenha. É por isso que as criaturas humanas devem ser capazes de crer, de contemplar e de amar, com toda a potência do seu ser, com o pensamento, a alma, a carne, o sangue, repito, com toda a força do homem. Quero que sejas forte, Marta, quero que sejas perfeita. Não obedeceste porque não creste e não esperaste completamente.
e não creste e não esperaste porque não amaste absolutamente. Mas eu absolvo-te, perdoo-te, Marta. Ressuscitei Lázaro hoje. Agora te darei um coração mais forte. Dei-lhe vida. Incutirei em ti a força para amar, crer e esperar perfeitamente. Sê feliz agora e em paz. Perdoa aqueles que te ofenderam nos últimos dias. Maria diz: Senhor, pequei contra isso. Há pouco tempo eu disse ao velho Ananias que zombara de ti em dias anteriores. Quem triunfou, tu ou Deus? Tua zombaria ou a minha fé? Cristo é o ser vivo e a verdade. Eu sabia que a sua glória brilharia mais intensamente. E tu, velho, faze para ti uma alma nova, se não queres saber o que é a morte. Disseste a verdade, mas não contendas com os ímpios, Maria, e perdoa. Perdoa se queres imitar-me. Aqui está Lázaro, posso ouvir a sua voz. Lázaro, de fato, entra, vestido com roupas limpas e barbeado, com os cabelos penteados e perfumados. Maximino e o Zelote estão com ele. Mestre, Lázaro ajoelha-se novamente em adoração. Jesus coloca a mão sobre sua cabeça e sorri, dizendo: A prova acabou, meu amigo, para você e para suas irmãs. Seja feliz e forte agora, servindo ao Senhor. O que você se lembra, meu amigo, do passado? Quero dizer, das suas últimas horas? Um grande desejo de vê-lo e uma grande paz no amor de minhas irmãs. O que você mais lamentou deixar ao morrer? Você, Senhor, e minhas irmãs. Você, porque eu não teria podido servi-lo. Elas, porque elas me deram toda a alegria. Oh, eu, irmão, diz Maria com um suspiro. Você mais do que Marta, você me deu Jesus e a medida do que é Jesus. E Jesus me deu você. Você é o dom de Deus, Maria. Mas também disse isso quando estava morrendo, diz Maria, examinando o rosto do irmão. Porque é o meu pensamento constante. Mas eu te entristeci profundamente. A minha doença também foi dolorosa, mas, através dela, espero ter expiado as faltas do velho Lázaro e ter ressuscitado, purificado para ser digno de Deus. Tu e eu, os dois que ressuscitamos para servir ao Senhor, e Marta entre nós, pois ela sempre foi a paz da casa. Estás ouvindo isto, Maria? Lázaro diz palavras de sabedoria e verdade. Agora vou retirar-me e deixar-te com a tua alegria. Não, Senhor, fica aqui conosco, fica em Betânia e na minha casa, será agradável. Ficarei, quero compensar o que sofreste. Marta, não te entristeças. Marta pensa que me entristeceu, mas a minha dor não é causada por ti, mas por aqueles que não querem ser redimidos. Eles odeiam cada vez mais. Os seus corações estão envenenados. Bem, perdoemos. Perdoemos, Senhor, diz Lázaro com o seu sorriso suave. E tudo termina com esta palavra. Notas marginais sobre a ressurreição de Lázaro e em conexão com uma frase de São João. Jesus diz: No Evangelho de João, como já é lido há séculos, está escrito: Jesus ainda não tinha chegado à aldeia de Betânia. João 11:30. Para evitar possíveis objeções, gostaria de salientar. Destaco que, em relação a esta frase e a da obra que afirma que encontrei Marta a poucos passos da fonte, no jardim de Lázaro, não há contradição de eventos, mas apenas uma discrepância de tradução e descrição. 3/4 da aldeia de Betânia pertenciam a Lázaro. Da mesma forma, uma grande parte de Jerusalém pertencia a ele. Mas falemos de Betânia. Como 3/4 dela pertenciam a Lázaro, poder-se-ia dizer Betânia de Lázaro. Portanto, o texto não estaria errado, mesmo se eu tivesse encontrado Marta na aldeia ou na fonte, como alguns desejam dizer. Na verdade, eu não tinha entrado na aldeia para impedir que o povo de Betânia, que era todo hostil aos membros do Sinédrio, corresse em minha direção. Eu tinha contornado os fundos de Betânia
para chegar à casa de Lázaro, que ficava na extremidade oposta em relação a alguém que entrou em Betânia, vindo de Enxemés. Portanto, João diz corretamente que eu ainda não havia entrado na aldeia. E igualmente certo está o pequeno João, que diz que eu havia parado perto da bacia, fonte para os judeus, já no jardim de Lázaro, mas ainda muito longe da casa. Deve-se considerar também que, durante o período de luto e impureza, ainda não era o 7º dia após a morte de Lázaro. Suas irmãs não saíram de casa. Assim, o encontro ocorreu dentro do recinto de sua propriedade. Observe que o pequeno João afirma que o povo de Betânia só entrou no jardim quando eu ordenei que a pedra fosse removida. Anteriormente, o povo de Betânia não sabia que eu estava em Betânia, e somente quando a notícia se espalhou, eles correram para a casa de Lázaro. Eu poderia ter intervindo a tempo para impedir a morte de Lázaro, mas não quis fazer isso. Eu sabia que a sua ressurreição seria uma arma de 2 gumes, porque converteria os judeus de mente justa e tornaria os de mente não justa ainda mais rancorosos. Estes últimos, por causa deste golpe final do meu poder, me condenariam à morte. Mas eu vim para isso, e agora era a hora de que isso acontecesse. Eu poderia ter ido imediatamente, mas precisava convencer os mais teimosos e incrédulos por meio de uma ressurreição da podridão avançada. E também meus apóstolos, destinados a espalhar minha fé no mundo, precisavam de uma fé sustentada por milagres de primeira grandeza. Havia tanta humanidade nos apóstolos. Eu já disse isso, não era um obstáculo intransponível. Pelo contrário, era uma consequência lógica da sua condição de homens chamados a serem meus apóstolos quando já eram adultos. A mentalidade, o estado de espírito de uma pessoa não pode ser mudado de um dia para o outro. E em minha sabedoria não quis escolher e educar os filhos, criando-os segundo o meu pensamento, para torná-los meus apóstolos. Eu poderia ter feito isso, mas não quis, para que as almas não me censurassem por desprezar os que não são inocentes, e se justificassem com a desculpa que eu também deixei claro que aqueles cujo caráter já estão formados não podem mudar. Não, tudo pode ser mudado se alguém estiver disposto. De fato, transformei pessoas covardes, briguentas, usurárias, sensuais e incrédulas em mártires, santos e evangelizadores do mundo. Somente aqueles que não quiseram, não mudaram. Eu amei e ainda amo pessoas pequenas e fracas. Você é um exemplo, desde que estejam dispostas a me amar e seguir, e transformo tais nuncas em meus favoritos, meus amigos, meus ministros. Eu ainda faço uso delas, e elas são um milagre contínuo que eu opero para levar outros a crer em mim, e não para matar a possibilidade de milagres. Como essa possibilidade está agonizando no momento. Como uma lâmpada sem óleo, ela está nas garras da morte e morre, morta pela escassa ou ausente fé no Deus dos milagres. Há 2 formas de insistência em pedir um milagre. Deus se rende a alguém com amor. Ele vira as costas com desdém para o outro. O primeiro pede como eu ensinei a pedir, sem falta de confiança e sem cansaço, e não admite que Deus não possa atender ao pedido, porque Deus é bom, e quem é bom atende, porque Deus é poderoso e tudo pode. Isso é amor, e Deus ouve aqueles que amam. O segundo é a arrogância dos rebeldes, que querem que Deus seja seu servo, que se rebaixe a sua maldade e lhes dê o que eles não lhe dão, amor e obediência. Essa forma é uma ofensa que Deus pune, negando suas graças. Vocês reclamam que eu não faço mais milagres coletivos. Como eu poderia fazê-los? Onde estão as comunidades que creem em mim? Onde estão os verdadeiros crentes? Quantos verdadeiros crentes existem em uma comunidade? Como flores sobreviventes em uma madeira queimada pelo fogo, posso ver um espírito crente de vez em quando. Satanás queimou o resto com suas doutrinas, e ele os queimará cada vez mais.
Peço-vos que tenhais em mente a minha resposta a Tomé, como uma regra sobrenatural para vós mesmos. Não é possível ser meus verdadeiros discípulos se não se dá à vida humana a importância que ela merece, um meio para conquistar a verdadeira vida, não um objetivo. Quem quiser salvar a sua vida neste mundo, perderá a vida eterna. Eu vos disse e repito: o que são provações? Nuvens passageiras. O céu permanece e vos espera após a prova. Conquistei o céu para vós através do meu heroísmo. Deveis imitar-me. O heroísmo não é reservado exclusivamente para aqueles que hão de sofrer o martírio. A vida cristã é heroísmo perpétuo, porque é uma luta perpétua contra o mundo, o demônio e a carne. Não vos obrigo a seguir-me, deixo-vos livres, mas não quero que sejais hipócritas. Seja comigo e como eu, ou contra mim. Não podeis enganar-me. Não, eu não posso ser enganado, e não faço alianças com o inimigo. Se o preferes a mim, não podes pensar que podes ter-me como teu amigo ao mesmo tempo. Ou ele ou eu. Faz a tua escolha. A dor de Marta é diferente da de Maria, devido à psique diferente das duas irmãs e ao seu comportamento diferente. Felizes são aqueles que se comportam de tal maneira que não sentem remorso por lamentar alguém que agora está morto, que já não pode ser consolado pela dor que lhe foi causada. Mas quão mais feliz é aquele que não sente remorso por entristecer o seu Deus, eu, Jesus, e não teme o dia em que terá de me encontrar. Pelo contrário, anseia por isso, como por uma alegria ansiosamente sonhada durante toda a vida e finalmente alcançada. Eu sou o vosso pai, irmão e amigo. Então, por que me ofendes com tanta frequência? Sabes quanto tempo ainda te resta de vida? Viver para te redimires? Não, não sabes disso. Portanto, age com retidão hora após hora, dia após dia, sempre com retidão. Tu sempre me farás feliz. E mesmo que a tristeza te sobrevenha, porque a tristeza é santificação, é a mirra que te preserva da podridão da sensualidade. Terás sempre a certeza de que eu te amo, e que também te amo nessa dor. E terás sempre a paz que vem do meu amor. Tu, meu pequeno João, sabes se posso consolar alguém também na dor. Na minha oração ao Pai, repete-se o que eu disse no início. Era necessário despertar a opacidade dos judeus e do mundo, em geral por meio de um milagre principal, e a ressurreição de um homem que havia sido sepultado por 4 dias e que descera ao túmulo após uma longa, crônica, repugnante e conhecida doença. Não é um acontecimento que possa deixar as pessoas indiferentes ou em dúvida. Se eu o tivesse curado enquanto estava vivo, ou se tivesse infundido o Espírito nele, assim que deu o último suspiro, a aspereza dos inimigos poderia ter levantado dúvidas sobre a essência do milagre. Mas o fedor do cadáver, a putrefação das bandagens e o longo período no sepulcro não deixaram dúvidas. E, milagre dos milagres, eu queria que Lázaro fosse libertado e purificado na presença de todos, para que pudessem ver que não só a vida, mas também a integridade dos membros fora restaurada, onde antes a carne ulcerada espalhara os germes da morte no sangue. Quando concedo uma graça, sempre dou mais do que pedes. Chorei diante do túmulo de Lázaro, e muitos nomes foram dados às minhas lágrimas. Entretanto, deves ter em mente que as graças são obtidas através da dor, misturada com a fé inabalável no Pai Eterno. Chorei não tanto pela perda do meu amigo e pela dor das irmãs, mas porque 3 pensamentos que sempre perfuraram o meu coração, como 3 pregos afiados, vieram à tona então, mais vivos do que nunca, como profundezas agitadas. A constatação da ruína que Satanás trouxera ao homem, seduzindo-o para o mal. Uma ruína cujo castigo humano era a dor e a morte. A morte física, símbolo e metáfora viva da morte espiritual, que o pecado causa à alma.
lançando-a nas trevas infernais, enquanto ela estava destinada, como uma rainha, a viver no reino da luz. A persuasão de que nem mesmo este milagre funcionava quase como um sublime colorário de 3 anos de evangelização, convenceria o mundo judaico da verdade, da qual eu era o portador, e que nenhum milagre converteria o mundo a Cristo no futuro. Oh, como era doloroso estar tão perto da morte por tão poucos! A visão mental da minha morte iminente. Eu era Deus, mas eu também era homem, e para ser o Redentor, eu sentiria o peso da expiação. Daí o horror da morte e de tal morte. Eu era um ser vivo e saudável que dizia a si mesmo: em breve estarei morto, estarei num sepulcro como Lázaro. Em breve, a mais terrível agonia será minha companheira. Devo morrer. A bondade de Deus poupa-vos do conhecimento do futuro, mas eu não fui poupado dele. Oh, crede em mim, vós que vos queixais do vosso destino. Nenhum foi mais triste que o meu, porque sempre previ com clareza tudo o que me aconteceria, somado à pobreza, às dificuldades, às amarguras que me acompanharam do meu nascimento à minha morte. Portanto, não se queixem e esperem em mim. Eu lhes dou a minha paz. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.